Oi, pessoal, eu sou a Malu Orsini, paciente de linfoma, e hoje eu tô aqui com a doutora Animéria Livinali, farmacêutica especialista em oncologia e com MBA em avaliação de tecnologias em saúde, pra gente falar um pouquinho sobre o tratamento contra o câncer, expectativa versus realidade. Roda a vinheta, produção. Doutora Animéria, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela sua participação aqui na TV Abrale. O tema da nossa conversa de hoje é o acesso ao tratamento, né? A expectativa versus a realidade, porque a gente sabe que muitos medicamentos, mesmo depois da incorporação, tanto no SUS quanto na saúde complementar, não chegam para os pacientes na prática. Então, primeiro, eu queria entender como que é feita a inclusão de novos tratamentos e medicamentos no SUS, que a gente sabe que ocorre aí por meio da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, o CONITEC, e na saúde privada, que é feita pela Agência Nacional de Saúde, ANS. Oi, Malu. Então, vamos explicar aqui primeiro a CONITEC, né, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Essa comissão ela é assessorada por um Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde, que é o DGITES, lá no Ministério da Saúde, e funciona também como uma secretaria executiva da CONITEC, que é onde recepciona todas as demandas, os pedidos da sociedade como um todo e da indústria farmacêutica. Então, acho que o primeiro ponto aqui para entender essas demandas de incorporação é saber que não é só a indústria farmacêutica que demanda, não é só a sociedade médica que demanda. A sociedade civil também, entidades de pacientes também podem demandar. Por que a gente não tem isso com muita frequência? Porque o documento que tem que ser submetido, né, para pedir a incorporação de uma tecnologia, ele é um documento muito robusto, ele é um documento que tem que conter, né, as informações de eficácia do medicamento, dos estudos, tem que ter uma avaliação econômica e tem que ter a análise do impacto orçamentário. Então, para elaborar isso, tem que ter pessoas com expertise, mas qualquer pessoa, né, da sociedade civil, indústria farmacêutica, sociedade médica, entidade de pacientes podem fazer essa solicitação de incorporação. Lá no DGITES existem técnicos, né, que são especialistas em avaliação de tecnologias em saúde e que trabalham diretamente para o Ministério da Saúde. E existem também em instituições, né, os núcleos de avaliação de tecnologias em saúde, que são alocados em instituições públicas ou privadas e que elaboram relatórios contemplando as informações que foram submetidas por um demandante e analisam essas informações que sejam de solicitação de inclusão ou de alteração, né, ou de ampliação de uso de algum medicamento, de alguma tecnologia. Esses dados todos, então, que estão nesse relatório que é elaborado por esses especialistas, eles são posteriormente apresentados aos membros do Comitê de Medicamentos, que é um comitê que existe, né, dentro da CONITEC. E aí esses membros vão analisar todas as informações para, então, fazer uma recomendação se são favoráveis ou não à incorporação daquele medicamento. Então, eles vão analisar as evidências científicas, os estudos, a avaliação econômica e o impacto orçamentário. E aí vão fazer a recomendação para o secretário, né? E aí o secretário, então, ele dá ali o aval final, se ele está de acordo ou não com a recomendação da CONITEC. Em resumo, seria isso. Já na saúde suplementar, nós temos um rito processual bem semelhante ao que ocorre na CONITEC. A diferença é que ali na saúde suplementar a gente tem a Agência Nacional de Saúde, que é a responsável pela atualização do rol de procedimentos. E aí esse rol de procedimentos ele serve como uma referência básica para a cobertura assistencial obrigatória dos planos de saúde. De 2022 para cá teve uma mudança nessa atualização do rol e essa atualização passou a ser mais dinâmica. E agora é de forma contínua. Anteriormente não era dessa forma. Ela era atualizada, o rol, né? Ele era atualizado a cada 2 anos. Para que tenha essa atualização do rol, do mesmo jeito que a gente tem com a CONITEC,
um demandante, né, um proponente, ele tem que submeter uma proposta, ele tem que submeter um dossiê requerendo a incorporação daquele medicamento. E nesse dossiê ele tem que apresentar, igual ocorre com a Conitec, as evidências científicas, os estudos de avaliação econômica e o impacto orçamentário. Quem vai analisar essas informações que são apresentadas também por técnicos especialistas é a COSAúde, que é uma comissão de atualização do rol que assessora a ANS. Então, nós, em resumo, né, nós temos a Conitec, que faz essa avaliação e recomendação para o Ministério da Saúde, e diz respeito aos pedidos de incorporação no SUS, e nós temos a COSAúde, que assessora a ANS para tomar a decisão de incorporação no sistema privado. Em resumo, seria isso. Doutora, e quais são os critérios nas análises feitas pela Conitec e pela ANS para acontecer a incorporação de novos tratamentos e medicamentos? O que significa a custo-efetividade? Certo. Então, nós temos, como eu disse anteriormente, né, os principais, né, critérios que estão levados em conta no momento da decisão diz respeito às evidências científicas relacionadas à eficácia e à segurança dos medicamentos que estão sendo propostos para a incorporação. Preferencialmente, o que se espera nessas demandas é que haja a submissão de estudos em que comparem a eficácia e segurança do que já existe no sistema de saúde. Então, o ideal é isso. Infelizmente, a gente não consegue, né, recepcionar todos os estudos que tenham comparado o medicamento que já existe com aquele que está sendo proposto de incorporar. Mas esse seria o ideal, né, para que realmente a gente pudesse enxergar se aquilo que está sendo proposto para incorporar, ele é mais eficaz, né, ele tem superioridade ou não ao que já existe. Na oncologia, a maioria dos estudos, né, eles não são feitos comparando com os medicamentos já existentes. Na maioria das vezes, eles são comparados com placebo. Então, com isso, a gente obtém resultados de eficácia e de segurança, né, mostrando que ele não é pior do que o placebo. Mas a gente não obtém os resultados de superioridade a um tratamento já existente. Então, acho que isso é um ponto importante para a gente considerar. Não é simplesmente ter eficácia. O ideal é que sejam incorporados medicamentos que tenham uma eficácia superior ao que já é existente e disponibilizado, seja no Sistema Único de Saúde ou seja na saúde privada. Junto com essas avaliações das evidências científicas que estão aí atribuídas à eficácia e segurança, também são avaliadas os estudos de avaliação econômica, e aí vai de encontro com a pergunta, né, do que significa custo-efetividade, que a gente vê com muita frequência quando são apresentados os estudos de avaliação econômica, e também o estudo de impacto orçamentário. E aí, o impacto orçamentário no Sistema Único de Saúde ou o impacto orçamentário na saúde suplementar. Bom, esses são né, vou chamar assim de uma tríade de critérios que são necessários para essas avaliações, para as incorporações. A outra pergunta que você fez, né, Malu, o que é ser custo-efetivo? De uma forma bem simplificada, tá? Eu estou tentando ser o menos técnica possível para que a audiência, né, de leigos tenha aí a compreensão do que está sendo falado. Então, de uma forma bem simplificada, ser custo-efetivo significa que o custo por algum benefício clínico que se tenha com o medicamento, esse custo em relação ao benefício, ele esteja abaixo do que o sistema está disposto a pagar. Isso é ser custo-efetivo. Então, o que é o valor que o sistema está disposto a pagar? É o limiar de custo-efetividade. Tentando fazer uma analogia, né? O que seria o limiar? É aquele valor que, dentro do seu mês, vocês aí que estão assistindo, você, Malu, no seu mês de vida, você estabelece valores que você vai gastar com certas coisas, né? A gente não sai gastando dinheiro deliberadamente. Então, quando a gente
se planeja financeiramente, a gente se planeja para gastar um determinado valor. E esse determinado valor, normalmente, ele está associado ao que a gente recebe de salário, né? Então, eu recebo X salário, esse é o valor que eu vou gastar dentro do meu mês para não ultrapassar o valor do meu salário. Então, o nosso salário seria o limiar. No sistema de saúde, a gente não tem o salário, mas a gente tem os orçamentos. E aí, dentro desses orçamentos, é estabelecido, né, alguns valores, pretende gastar, né, custear tratamentos. Tá gostando desse conteúdo? Se inscreve aqui no canal da TV Abrale e confira todos os nossos vídeos, que tem muita coisa sobre o mundo do câncer e doenças do sangue. Vários medicamentos incorporados aí ao SUS não chegam ao paciente dentro do prazo legal, que seriam, 180 dias após a incorporação, como é o caso de alguns medicamentos aí importantes para o tratamento de leucemia. Quais seriam os fatores que dificultam esse acesso? Tá? Essa é uma questão bem complexa e até de uma resposta difícil de se dar, porque em se tratando de tantas instituições de saúde dentro do Brasil, a gente não tem informações suficientes para saber, né, o que é que está ocorrendo em cada uma para justificar que o medicamento ainda não esteja sendo ofertado ao paciente, né? Então, quando é incorporado um medicamento, é publicado uma resolução no Diário Oficial da União, e lá vai constar essa frase, né, dizendo que as áreas técnicas terão o prazo máximo de 180 dias para efetivar a oferta no SUS. Então, o que a gente espera, né? Qual que é a expectativa do paciente? E após esses 180 dias, as áreas envolvidas, as instituições envolvidas, disponibilizarão o medicamento. E por que isso não acontece? Existem diferentes, a depender, né, do medicamento, existem diferentes formas dele ser ofertado no SUS, né? Esse é um ponto. Na oncologia, especificamente, a oferta do medicamento ela é feita pelas instituições, né, os hospitais, as clínicas que são habilitadas e credenciadas, né, no Ministério da Saúde para oferecer o serviço de oncologia. E cada uma dessas instituições habilitadas pelo Ministério da Saúde para atender o paciente é responsável por essa oferta a partir desse prazo de 180 dias. O problema é que as instituições elas não são monitoradas, né, pelo Ministério da Saúde para saber se elas estão ou não dando o medicamento. Esse é o primeiro ponto. Então, às vezes, o Ministério da Saúde nem está sabendo que lá na ponta aquilo que foi incorporado não está sendo ofertado. É comum a gente ouvir, né, as pessoas dizerem que não está sendo ofertado porque o medicamento é muito caro e o valor da APAC não é condizente, né? Como se fosse uma justificativa para não ofertar o medicamento. De fato, um dos principais motivos para não ofertar o medicamento para o paciente na oncologia, né, do SUS são questões financeiras. Isso é um fato assim, constatado, talvez não por meio de estudos, mas constatado quando a gente conversa, né, enquanto profissional da saúde, com diferentes colegas de diferentes instituições em diferentes regiões do país, né? Às vezes eu me deparo com uma instituição daqui da região sudeste que oferece um medicamento que é caro, que não vai caber dentro da PAC, mas ele oferece porque é uma instituição que ela recebe recursos de outras fontes e ela consegue fazer essa oferta. Diferente de uma outra instituição da região do norte, que depende exclusivamente dos recursos que vêm do Ministério da Saúde através das APACs, e acaba, então, não conseguindo fazer essa gestão financeira que permita fornecer para o paciente medicamentos que não cabem dentro do valor da PAC. A questão é que há uma necessidade de que as instituições, né, sejam financeiramente melhor amparadas, não só pelo Ministério da Saúde através do valor das APACs, mas também pelas secretarias municipais e estaduais de saúde.
Por isso que a gente tem as diferenças, onde um estado tem, o outro não tem. Porque eu me deparo com variações dos interesses das secretarias de um estado para outro, de um município para outro. E aí essas secretarias de saúde, a depender do quanto de recursos vão destinar para a instituição que atende paciente oncológico, favorecem ou não. Doutora, e na sua opinião, qual que é a importância da incorporação de novos medicamentos e de novas oportunidades terapêuticas para os pacientes? Bom, eu enxergo a incorporação como oportunidades, né? Porém, essas incorporações de medicamentos, elas têm que ter um propósito, né? Então, por exemplo, eu acho muito importante incorporar medicamentos que mudam o curso da doença, né? Então, é uma doença e na oncologia, um dos tratamentos que a gente tem de melhor exemplo de mudança no curso da doença é a leucemia mieloide crônica, né? Que até 15, 20 anos atrás, o curso dessa doença era muito ruim, e com a entrada dos inibidores de tirosina quinase, como o imatinib, o curso da doença mudou. Então, nós tínhamos anteriormente pacientes que viviam por menos tempo, né, porque não havia um tratamento que conseguisse controlar tão bem a doença. Então, esses pacientes acabavam evoluindo para óbito com o tempo. E com a entrada do imatinib, a doença ela passou a ser muito bem controlada. Então, mudou o curso da doença, mudou a história da doença. Então, quando a gente tem a entrada, né, a incorporação de medicamentos com esse perfil, é extremamente importante, porque vai mudar a história de vida dos pacientes, vai mudar a história da doença. Ou quando eu tenho medicamentos que são incorporados e que prolongam a vida do paciente com custos que cabem nos cofres públicos, que é o ideal, né? Então, vai prolongar a vida do paciente por mais tempo, né? E esse tempo é um tempo que, quando faz o cálculo lá da avaliação econômica, esse tempo, né, esses anos de vida ganho, comparado com os, né, junto ali com os custos, ele se torna custo efetivo. E aí, ter custo efetivo, né, significa que existe uma possibilidade de caber nos valores dos orçamentos dos cofres públicos, né? Ele se torna mais atraente para a decisão de incorporação. Então, eu acho que o importante é isso. Eu só não acho certo que os pacientes, né, acreditem que todo novo medicamento tem que ser incorporado, porque nem todo novo medicamento ele vai mudar o curso da doença ou vai prolongar muito a vida da maioria dos pacientes, né? E aí, então, se a gente tiver esse raciocínio de que tudo que é novo tem que ser incorporado, aí o sistema de saúde vai ter um grande problema e o paciente vai ter uma grande frustração. Então, eu acho que é importante entender os dois lados, né? O lado do paciente e o lado do sistema. Porque a gente tem que ter em mente que o ideal é que eu tenha o quê? Incorporação de medicamentos que prolonguem a vida, sejam custo efetivo e que mudem o curso da doença. E assim a gente tem uma forma, né, de estabelecer ganhos para pacientes e sistema de saúde. E aí, caminhando para a nossa última pergunta, doutora, como que os pacientes e as entidades de apoio ao paciente podem contribuir para a promoção desse acesso? Em relação a de que forma, né, pacientes e entidades poderiam contribuir para essa promoção do acesso, eu acho que existe algumas participações que não necessariamente vão agir de forma direta, mas vão contribuir de uma forma indireta para que lá no fim das incorporações ocorra o acesso. De uma forma indireta e pensando no processo, né, inicial das incorporações, acompanhar esses ritos processuais, tanto na Conitec quanto com a comissão da ANS, com a CoSaúde, já é uma forma de participação da sociedade civil, né?
contribuir nas consultas públicas com seus relatos pessoais enquanto paciente também é uma forma de estar mostrando para os responsáveis pela avaliação das demandas como que esses medicamentos que estão sendo demandados mudaram as suas vidas, né? Como que está sendo o benefício do seu ponto de vista. E aí, quando se tem esse tipo de informação, ajuda, não é totalmente decisório, mas ajuda aos membros dessas comissões a enxergarem como que esse medicamento está sendo benéfico ali na vida real, né, com os pacientes fazendo uso fora dos ensaios clínicos, dos estudos. Outra forma de atuar nessa promoção do acesso é cobrar da própria instituição onde o paciente é atendido que o medicamento seja fornecido, que ele foi incorporado e que ele seja fornecido. E que essa instituição negocie, né, verba, recursos com a Secretaria de Saúde Municipal e Estadual. Outra maneira também de atuar, né, promovendo esse acesso, é se aproximar dos conselhos de saúde, os conselhos de saúde municipal, estadual e também nacional. É dentro desses conselhos que acabam ocorrendo discussões relacionadas também ao acesso. Então, se aproximar desses conselhos é uma forma, inclusive, de mostrar para eles o que está acontecendo no seu município, na sua instituição. E também precisamos, né, que as entidades, né, federais, estaduais e municipais se mobilizem, né, para juntas priorizar recursos que sejam destinados aos pacientes da oncologia, né, para que essas instituições que atendem, que prestam esses serviços possam comprar o medicamento e ofertar para o paciente e assim, então, permitir o acesso daquilo que foi incorporado. Bom, doutora, eu queria agradecer mais uma vez sua participação aqui na TV Abrale. Para a gente encerrar o nosso papo, eu queria pedir para você fazer as suas considerações finais aí sobre o tema de acesso às tecnologias de saúde e a importância dos pacientes saberem sobre isso. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite aí da Abrale para participar novamente. Não é a primeira vez que eu participo aqui como sendo entrevistada, né, para contribuir com informações. Eu espero que eu tenha conseguido, de fato, dar um pouco mais de informações para quem acompanha de perto e para quem nunca tinha ouvido falar ou já ouviu falar, mas não entendia muito bem. Eu espero que tenha ajudado de alguma maneira e ressaltar, né, que a importância da voz do paciente, né? E muitas vezes a voz do paciente, ela ecoa através de uma entidade. Então, enfatizar isso e incentivar, né, que essas vozes permaneçam, né, mas também incentivar que essas vozes falem, não se calem, mas que também ouçam o outro lado. Eu acho que o importante é a gente sempre pensar nos dois lados, no sistema e nos pacientes, né? Principalmente quando a gente fala de entidade. A entidade, ela representa pacientes, mas ela também precisa entender e conhecer o sistema, suas deficiências, para buscar alternativas, soluções, fazer propostas e tudo mais. O importante é não silenciar, né? Que é através das falas e dos manifestos é que a gente consegue buscar por soluções. Eu acho muito importante quando diferentes olhares, né, se juntam para um mesmo problema, porque cada um tem a sua perspectiva e dentro dessas diferentes perspectivas é que se consegue, de fato, elaborar, construir, sugerir melhorias. Então, acho que o meu incentivo e as minhas palavras finais ficariam nesse sentido, de incentivo. E você, querido telespectador, que ficou com a gente até o final, não esquece de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo e, claro, se inscrever aqui no canal da TV Abrale, que semana que vem tem mais. Beijo!